Vocês sabem, eu tenho uma teoria de que o comunismo dura mais ou menos uns 70 anos, né? Porque depois desse tempo, simplesmente a economia começa a quebrar completamente e não tem mais nenhuma chance. Foi o que aconteceu, por exemplo, na União Soviética, né? A Revolução Comunista foi em 1917, 70 anos depois era 1887 e, no final das contas, acabou quebrando um pouco depois disso, né? A China escapou um pouco dessa história porque mudou o mercado completamente, né? Acabou basicamente com o comunismo na época do Deng Xiaoping, né? Agora, Cuba continua com o mesmo regime comunista. E olha só, Cuba faz 70 anos de comunismo em 2030. E a impressão que dá é que a coisa está crescendo mesmo lá em Cuba. Tá? Olha, a notícia é até bacana, mas eu vou explicar para vocês por que essa notícia, entre aspas, bacana, esconde, na verdade, um desespero e um colapso grande do governo. Olha só, em crise, Cuba abre economia para o capital estrangeiro. Então Cuba decidiu que vai dolarizar a economia, que vai permitir empresas no país fazerem investimentos estrangeiros no país, melhorar a situação e coisa e tal, mas que faz isso exatamente porque não tem dinheiro. O governo cubano não tem dinheiro para nada. Aqui, ó. Cuba está abrindo seu capital, sua economia ao capital estrangeiro, como foi confirmado pelo ministro do Comércio Exterior, o Oscar Pérez Oliva. Detalhe, o ministro da Economia anterior acabou de ser condenado à prisão perpétua mais 20 anos por tentar fazer exatamente isso alguns meses atrás. Agora, eles viram que não tem. Eles voltaram atrás, porque o preço da gasolina subiu muito, as coisas subiram muito lá em Cuba, aí culparam o cara. Não, porque o erro foi ele. Agora estão fazendo a mesma coisa, porque viram que não tem alternativa. Ele estava fazendo esse processo de abertura alguns meses atrás, porque não havia alternativa. Diante de empresários e investidores de todo mundo, o ministro anunciou um pacote de medidas para facilitar investimentos estrangeiros que representa uma mudança paradigmática em muitos aspectos, né? Porque Cuba, justamente com a ideia do comunismo, proibiu a revolução do Fidel Castro, tinha a ideia de que Cuba era um quintal dos Estados Unidos, porque o investimento americano tornava os cubanos escravos e não sei o que lá. Não, o investimento americano dava uma riqueza muito boa. Cuba era um país extremamente rico, né, antes da Revolução Comunista por lá, né? E lógico, né, com o comunismo tudo se quebrou, né? E a infraestrutura pública e serviços básicos estão se deteriorando, apagões que duram horas e são comuns, às vezes até dias. O país precisa importar grande parte dos seus alimentos. Cara, Cuba tem um dos solos mais férteis da América Latina e, no entanto, importa alimentos, né? Além de combustíveis, peças de reposição e etc. Ou seja, eles estão tentando atrair investimentos. E você fala, pô, Peter, mas isso é legal. Atrair investimento é uma coisa boa, uma coisa positiva, né? O problema é que isso é totalmente incompatível com o esquema que existe lá em Cuba. E por que eu sei disso? Porque foi a mesma coisa que aconteceu lá na União Soviética. A União Soviética, quando o Gorbachev tomou posse, ele estava com a mesma situação. A economia está quebrada, não temos mais dinheiro, que é o que eles estão falando aqui, ó. Cuba segue em queda livre, o governo admite contração econômica e reconhece que não dá para nada, que não consegue arrecadar mais nada, que a economia do país morreu. Não existe economia em Cuba mais. Por quê? O problema do preço do cálculo econômico. Tem um vídeo meu lá no canal Ancapsu Classic chamado Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo, né? Que justamente eu descrevo o paper do Mises, que o Mises escreveu em 1921, dizendo que a União Soviética iria quebrar. Iria quebrar porque não tem preços, porque é tudo controlado pelo governo. Isso quebra a economia. E o Mises ainda falou que vai funcionar durante um tempo, porque vai funcionar na memória dos preços passados. Mas depois de um tempo, simplesmente não tem como funcionar mais e vai quebrar. E foi exatamente o que aconteceu na União Soviética. E segundo diz o pessoal depois, né, da queda, os motivos foram exatamente os que alegaram o Mises, né? Você começa a perder a questão, começa a ter um monte de investimento que dá errado, um monte de coisa, um monte de desperdício de dinheiro, corrupção pura e no final das contas não se produz nada. É o que acontece em Cuba, né? Então, isso explica por que o comunismo tem data de validade, né? E o que está vendo é isso. Houve uma contração econômica em Cuba do último ano, muita gente fugindo de lá, nunca se fugiu tanto de Cuba como nos últimos anos, né? E o governo reconheceu que não dá para nada. Detalhe, isso daqui foi exatamente a política do Gorbachev nos anos 80. Nos anos 80, o Gorbachev chegou à conclusão que estava tudo quebrado. Aí o que ele decidiu? Vou fazer a Glasnost e a Perestroika, né, que é justamente a liberação de informações, né, e o fim da censura e a liberação econômica, que era a Perestroika. Um deles era a Perestroika, o outro era a Glasnost, não vou saber o que era o que, mas essa era a ideia do Gorbachev. E aí qual que foi o problema? Isso acabou levando ao colapso. Por quê? Porque você tem um choque de infraestruturas, você tem um choque de modos de pensar, né?
Quando você tem um governo focado em comunismo, em ligação pessoal, as pessoas se conhecem pela hierarquia, quando você começa a irrigar essa hierarquia com a livre iniciativa, com as pessoas negociando entre si, coisa e tal, essa coisa toda se dissolve, ela quebra, ela não funciona, uma coisa não encaixa com a outra. Você começa a ter algumas pessoas da hierarquia querendo combater esse livre mercado, porque se veem atingidas por aquilo, né? O livre mercado, ele é mais eficiente e é melhor do que a organização hierárquica. Quando você começa a conviver as duas coisas, repara aqui no Brasil, como é que o Estado sempre tende a crescer. Tende a crescer por quê? Para o Estado é sempre melhor crescer, tirar coisas da iniciativa privada. Por isso que é bom, por isso que eu busco, né, quando eu voto em políticos que diminuam o tamanho do Estado. O Estado tem que diminuir de tamanho para continuar viável. É até uma coisa boa para o Estado. Tá? Se o Estado crescer demais, vai crescer igual em Cuba, vai crescer igual na União Soviética. É uma competição entre as duas visões de mundo, a visão da iniciativa privada e a visão hierárquica do regime. O que acaba acontecendo? Os funcionários públicos começam a brigar contra a iniciativa privada, né? Na forma de multar, de arrumar confusão, de querer prevalecer e não sei o que lá. E isso gera essa incompatibilidade. Uma coisa briga com a outra. Lá na União Soviética teve muita briga, né? E, no entanto, o governo central sabia que não tinha opção, que tinha que bater nos próprios funcionários, porque senão, se não viesse a economia de mercado, ia quebrar a União Soviética, né? Aí o que aconteceu? Você tem o desmoronamento do castelo de cartas. Você começa a bombardear a sua base do seu castelinho, porque os funcionáriozinhos lá do final da fila, eles querem brigar com a iniciativa privada, e aí, mas a ordem de cima é para punir essas pessoas que não pode, tem que deixar a iniciativa privada funcionar. Isso você perde o apoio político, a coisa desmorona, foi o que aconteceu lá na União Soviética, e tem tudo para acontecer aqui em Cuba, tá? Aqui, ó. O regime cubano começa a sentir os efeitos da crise. O Partido Comunista postergou o seu novo Congresso. Repara que já está uma acusação danada de quem é culpado pelo problema, quem que fez errado, quem que fez certo. Isso é típico de estrutura hierárquica entrando em colapso, né? Como eu falei, essa prisão do ex-ministro da Economia por prisão perpétua há mais 20 anos é sinal disso. O pessoal está batendo cabeça. Todo comunismo acaba com briga, né? E isso daqui é outro problema que tem tudo para gerar mais problemas ainda, né? Essa liberação de Cuba, muito similar à da União Soviética, já na fase terminal, né? Mas aí você pode me perguntar o seguinte, mas e a China? A China conseguiu. A China realmente era comunista no estilo soviético até 1970, quando o Mao Zedong saiu e assumiu o Deng Xiaoping, né? E o Deng Xiaoping, isso foi na época que a União Soviética já estava enfrentando problemas, a União Soviética já vinha enfrentando problemas há muito tempo, né? Ela acabou completamente em 91, mas já vinha enfrentando problemas há bastante tempo, né? E o Deng Xiaoping foi esperto, ele falou, não, temos que liberar a economia, a gente não pode ficar no modelo soviético. Na verdade, a explicação que ele deu é muito curiosa, tá? Porque a explicação que ele deu é a seguinte, que o marxismo deu errado na Rússia porque saiu direto do feudalismo para o comunismo, e não pode. O feudalismo tem que ir para o capitalismo e só depois para o comunismo, né? Na verdade é uma besteira isso tudo, porque o comunismo não existe. Aliás, no meu canal também tem um vídeo sobre por que a mais-valia não existe, portanto todos os conceitos do Marx são errados. Aqui, ó, esse vídeo aqui, ó, mais-valia existe, né? Em que eu explico por que a mais-valia não existe e não, mais-valia não é o mesmo que lucro, tá? É um erro que muita gente comete. Não, mais-valia é uma coisa diferente de lucro. Mas eu explico por que ela não existe de fato e como ela não existe, todo o ideário do Marx é uma balela que não tem lógica nenhuma, não se sustenta sem a mais-valia, né? Então, ou seja, isso tudo é uma idiotice. Mas o que acontece nesse caso? O pessoal na China olhou para a situação e falou, não, temos que ir primeiro para o capitalismo para depois implantarmos o comunismo. E assim foi feito. Eles decidiram migrar o modelo para um modelo liberal capitalista, né? Que hoje em dia é mais capitalista que o Brasil, a China, pode ter certeza disso, né? Em termos de economia na parte de baixo. Por quê? Porque o regime chinês continua sendo uma ditadura muito rígida na parte de cima e contra grandes empresas, o que também vai levar eles ao colapso do mesmo jeito. Isso só deu uma folga para eles. Mas por que a China conseguiu isso? Porque a China fez isso antes de estar em estado calamidade completa, tá? A Rússia, a União Soviética estava em situação de precária, completamente catastrófica já.
a Cuba está numa situação precária, completamente catastrófica já. A China não estava tão precária assim. Ela conseguiu fazer isso antes e ainda teve ajuda americana, tá? Porque os americanos queriam usar a China na época para bater na Rússia, né? Na União Soviética, né? Lembra, a mudança de economia na China aconteceu ali no final dos anos 70 até durante os anos 80, e aí ela começou a crescer, começou a se desenvolver, os anos 90 cresceu muito, anos 2000 virou a China que a gente conhece hoje, crescendo pra caramba. Mas teve esses dois fatores. Primeiro, que ela começou num ponto que ela não estava em catástrofe total, tanto a União Soviética quanto Cuba estão começando a fazer reforma no momento que não tem mais nada que eles possam fazer. Eles já estão desesperados, crescendo completamente. E não consta que vão ter ajuda americana, porque qual que é o interesse dos americanos de ajudar Cuba nesse momento? Nenhum. Cuba está caindo, está quebrando mesmo, não tem nenhum outro parceiro de Cuba que seja relevante. A Venezuela está quebrada também, não faz diferença mais, né? Naquela época você ainda tinha a União Soviética muito forte, ainda tinha a China muito forte. Então os Estados Unidos ajudou a China para piorar a situação da União Soviética, então, né? E conseguiu, porque a União Soviética cresceu logo em seguida. Então a minha visão é essa, né? O pessoal está colocando aqui, ó, o regime cubano começa a sentir os efeitos da crise. O Partido Comunista postergou o Congresso, está todo mundo batendo cabeça, ninguém sabe o que fazer, estão abrindo a economia na base do temos que abrir de qualquer jeito, isso vai dar errado, como eu falei, vai ter a colisão de culturas entre, não entre o topo do regime. O topo do regime sabe que precisa dos investidores. O problema é que os investidores vão chegar lá, eles vão se bater nos funcionários lá de baixo, no pessoal lá do fim da linha do governo, né? O fiscalzinho, o guardinha, o pessoal que está lá embaixo na coisa, que vai brigar com esses empresários, porque entende isso como uma invasão do regime de força, do local, do poder que eles têm, né? E com isso a coisa vai dar ruim, como deu ruim na União Soviética. Vamos ver. Eu aposto que antes de 2030 o comunismo cai em Cuba, hein? Aposto com vocês, antes de 2030. Se eu tiver errado, eu rebolo de sunguinha para vocês, viu? Não prometo mais do que isso não, mas eu acho que antes de 2030 cai. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.